Então, boa tarde, dou as boas-vindas a todos os presentes, em nome da ABEM Rio Grande do Sul e do nosso presidente, Joel Mancia, que vai entrar um pouquinho mais tarde na nossa live, mas eu gostaria de transmitir as saudações dele também. Meu nome é Cláudia Capelari, sou diretora de educação da ABEM Rio Grande do Sul, e esta é uma programação da ABEM Rio Grande do Sul em função das comemorações dos seus 70 anos, cujo aniversário será em setembro. Então, até lá, todas as segundas-feiras, nós temos uma live às 18 horas. Hoje, o tema da nossa live é a atenção domiciliar na atenção primária, saúde e a transição do cuidado, desafios frente à Covid-19. Quem vai mediar essa live será a enfermeira Vânia Desotti Micheletti, que é doutora em Ciências Pneumológicas e docente da Unicinos e da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul. Então, eu passo a palavra à Vânia, que vai apresentar a nossa convidada. Muito bem. Boa noite, né? Uma boa tarde, quase uma boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos. É um prazer imenso estar aqui hoje, falar de um tema tão importante, né? Inicialmente, então, gostaria de ressaltar, como a Cláudia já falou, e de fazer um convite aos enfermeiros que não são sócios da ABEM ainda, que se associem à ABEM. E também nós temos o Departamento de Atenção Primária à Saúde, e que estão todos convidados a participarem do departamento. Hoje, então, nós temos como convidada para debater o tema a enfermeira Silvia Rosário Torres, que ela é de uma estratégia de saúde da família aqui em Porto Alegre, mas eu vou deixar para depois, quando a Silvia falar, ela se apresentar melhor, e aí a Silvia pode fazer a sua apresentação, né? Também hoje está no nosso cartaz, nós teríamos a convidada Diane de Oliveira Machado, mas ela teve um imprevisto e hoje, então, não pôde estar conosco aqui na nossa live. Sendo assim, eu acabei ficando com essa missão, então, de expor, né, de falar sobre um documento que a Diane estaria falando, que é de autoria, ela é uma das autoras do documento, que é o documento do Ministério da Saúde sobre a atenção domiciliar, na atenção primária à saúde. Não tenho a pretensão aqui, né, de substituir a Diane, de forma alguma, mas vou tentar falar um pouco desse documento, mostrar um pouco desse documento, muito não aprofundando o tema, mas sim mostrando um pouquinho dessa estrutura desse documento para vocês. Após essa explanação do documento, nós vamos conversar, então, com a Silvia, com a enfermeira Silvia, para a gente entender um pouquinho mais e compartilhar com vocês, e também chamar vocês para essa discussão, para falarmos, então, da atenção domiciliar. As perguntas, posteriormente, poderão ser feitas pelo áudio ou pelo chat que está ali ao lado. Eu vou, depois, vou chamar a enfermeira Sheila também, para que ela possa nos ajudar aqui no chat, já que eu estou apresentando, mediando, fazendo as duas coisas aqui, né? Mas vamos lá, acho que a gente pode dar início para a nossa apresentação, vamos lá. Vocês estão vendo a tela? Sim, Vânia. Ótimo, obrigada. Então, o tema, atenção domiciliar na atenção primária, a saúde e a transição do cuidado, desafios frente à Covid-19. Então, inicialmente, eu vou falar desse documento, que eu acabei de mencionar, que é a atenção domiciliar na atenção primária à saúde. É um documento que foi escrito a várias mãos, e que foi publicado em 2020, então é um documento que recém saiu, bastante atualizado, orientador, e vou mostrar um pouquinho dessa estrutura, mais para despertar a curiosidade de quem não conhece o documento ainda, para que possa conhecê-lo e fazer um bom uso desse documento.
Esse documento, então, tem por objetivo fornecer subsídios que possam instrumentalizar as equipes da atenção primária à saúde, apresentar e discutir questões relacionadas aos cuidados domiciliares, agregando conhecimento aos profissionais que investem na atenção domiciliar como prática essencial para uma APS resolutiva e de cuidado. Deixa eu fazer assim que não. Então, esse documento ele se caracteriza por 5 tópicos, sendo o primeiro, acesso de primeiro contato, diagnóstico local da população, identificação da demanda de acamados domiciliados, inclui atenção domiciliar no processo de trabalho, situações frequentes na atenção domiciliar, cuidado ao cuidador e monitoramento e avaliação da atenção domiciliar. Aqui, então, nós temos o que é, então, atenção domiciliar, né? Lembrando só que aqueles tópicos estruturantes, aqueles 5 tópicos, eles se dividem em subitens. Então, cada tópico daquele tem vários subitens. Também não vou colocar todos os subitens aqui. E outra observação que eu faço, todos os slides que estão nessa apresentação foram extraídos do documento. Então, é uma transposição do documento para os slides. Então, a atenção domiciliar, então, ela caracteriza-se por um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doença, reabilitação, paliação e promoção à saúde. É uma atividade que se constrói fora do espaço hospitalares e dos ambulatórios de especialidades. É uma modalidade de atenção à saúde, integrando a rede de atenção à saúde prestada no domicílio. Promove atendimento mais humanizado e personalizado e garantia da continuidade de cuidados. Então, a atenção domiciliar, embora ela está, sim, no escopo da APS, e a maior parte da atenção domiciliar, ela é realizada na atenção primária à saúde. Então, a APS apresenta-se como uma estratégia, atenção primária à saúde, apresenta-se como uma estratégia de organização e reorganização dos sistemas de saúde, essencial para a garantia de assistência longitudinal e integral aos usuários crônicos do território, quando a atenção domiciliar for uma forma de cuidado mais oportuno. Assim, seu caráter de resolutividade deve orientar-se por eixos estruturantes, que são os atributos. Então, temos atributos essenciais, que é a atenção ao primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação. Atributos derivados, que é a orientação familiar e comunitária. E comunitária e competência cultural. Esse é o primeiro tópico, aquilo ali, então, era uma introdução, esse é o primeiro tópico que o documento apresenta. Então, acesso de primeiro contato, diagnóstico local da população e identificação da demanda de acamados domiciliados. Então, esse tópico, ele diz respeito à porta de entrada dos serviços de saúde, devendo ser eleito pelos usuários e pelas equipes de saúde como primeiro recurso para obtenção de suas necessidades, para que a população possa acessar a APS, a Atenção Primária à Saúde, de forma adequada. É necessária a definição de estratégias específicas que podem incluir o acolhimento, abordagem multidisciplinar, planejamento das ações, organização do processo de trabalho, entre outros. Então, nós temos um dos subitens desse tópico, o levantamento do perfil demográfico e epidemiológico da demanda da atenção domiciliar. Então, para isso, eu preciso conhecer este território, eu preciso conhecer a minha população. Para quê? Para que eu saiba quem que participa,
o que vai fazer, como vai fazer, como que eu vou planejar a equipe, como que é feito esse planejamento na equipe, e isso não se consegue fazer sem conhecer, então, o território. Para além disso, também conhecer os determinantes sociais, levar em consideração os determinantes sociais nesse reconhecimento do território. Esse documento também traz várias tabelas, vários quadros, bastante prático e didático para a organização do trabalho da atenção domiciliar. Por exemplo, essa tabela é para a organização resumida de paciente na atenção domiciliar. Então, ele coloca quem é esse paciente, né, quem é esse usuário, qual a idade, qual o sexo. Então, ele traz instrumentos que vão ajudar nesse planejamento, no monitoramento e na ação em si mesmo. Então, bastante interessante essa forma de trabalho que tem a proposta. Também quero ressaltar aqui que esse documento, ele não traz, assim, uma receita, ele não traz um passo a passo de como fazer, mas ele traz possibilidades de como fazer, que é muito interessante, porque a gente sabe que cada cenário tem suas particularidades, né, tem as suas especificidades, então ele vai trazendo possibilidades. Avaliação das necessidades de atendimento domiciliar. Pessoas que, estando em instabilidade clínica, necessitam de atenção à saúde em situações de restrição ao leito, ao lar, de maneira temporária ou definitiva, ou em grau de vulnerabilidade na qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para o tratamento, paliação, reabilitação e prevenção de agravo, tendo em vista a ampliação da autonomia dos usuários e família e cuidador. Então, as situações que definem, quem indica, né, para quem que eu vou indicar, então, a atenção domiciliar? Então, as situações que definem a necessidade de cuidado no domicílio carregam uma carga extra de subjetividade, uma vez que critérios de vulnerabilidade, de acesso geográfico, de transporte particular, público ou sanitário e sociais, tanto no campo dos indicadores sanitários quanto da violência do território, são definidores da indicação da viabilidade da atenção domiciliar. Aqui também chama atenção novamente que tem que se considerar os determinantes sociais. Muitas vezes pensamos que o usuário, o paciente da atenção domiciliar é só aquele que sai do seu leito do hospital. Não, também é aquele que tem alguma restrição para a saída para ir até uma APS, uma unidade de saúde, né? Outras restrições, como as sociais, como a gente está falando, de questões de área de risco. Então, tem várias questões que devem ser levadas em consideração. Aqui também, ele traz os critérios de elegibilidade para atenção domiciliar. Então, avaliação da resolutividade da visita domiciliar, avaliação da razoabilidade da visita domiciliar, aderência do usuário e sua família ao acompanhamento, autorização do usuário e da família, isso bastante importante, essa autorização, esse contrato que se faz com esse paciente, com esse usuário, com a família, a confiança que tem que se passar nesse processo, análise da infraestrutura domiciliar, como que é esse domicílio? Ele tem condições de manter esse paciente, né, esse usuário no domicílio? Então, são critérios bastante importantes que tem que ser levado em consideração para o planejamento dessa atenção primária. E nisso, esse documento também traz uma tabela que são fatores para avaliação funcional.
Na verdade, essa tabela é bem maior, a maioria das tabelas são tabelas grandes, que vão mais que uma página. Eu trouxe aqui só para a gente ter como exemplo, mas depois, quando vocês acessarem o documento, vocês vão ver que que essas tabelas são maiores. E que nos ajuda muito, porque ele traz uma pontuação desses fatores, né, para avaliação funcional. Então, são tabelas, são quadros que nos ajudam a mensurar e pontuar, né, para saber o quanto ele é dependente total, dependência severa, dependência moderada, ligeira dependência, independência total. Então, isso nos ajuda, independência total, isso nos ajuda também a ter critérios, né, e classificação desse usuário. Aqui também a gente tem o perfil de elegibilidade para a atenção domiciliar. Então, ele é um usuário, um paciente da equipe de atenção primária, ou ele será do serviço de atenção domiciliar EMAD ou a EMAP. Então, também nos ajuda a fazer essa distinção para onde que esse usuário ele vai, aos cuidados de quem ele vai ficar. Aqui traz também a estratificação de vulnerabilidade e priorização dos aspectos biológicos e psicossociais, também com o score, traz toda essa pontuação. Ela é mais longa, essa tabela também, eu trouxe parte dela. Ao lado, ela traz ali o score de 0 a 4, vulnerabilidade habitual, vulnerabilidade menor, média, máxima. Então, esse documento é bastante orientador nesse sentido. E ele traz também quais as populações, né, trazendo um pouquinho da particularidade dessas populações. Então, é uma população em área rural, eu tenho que saber na área rural o que eu preciso, qual é o acesso, é diferente da área urbana. A população em situação de rua, como que eu vou cuidar dessa população em situação de rua? As populações ribeirinhas, talvez não é a nossa realidade, mas é a realidade que a gente sabe, lá para cima, o nosso país, ela tem essa realidade. E isso precisa, e esse documento, ele acaba contemplando de uma forma geral, mas ele faz essa observação, ele traz esse detalhamento nesse documento para fazer esse planejamento para populações distintas. Temos que pensar na população também em presídios, residenciais terapêuticos, instituições de longa permanência, de idosos. Então, tudo isso tem que avaliar na hora de, então, ter esse critério da atenção domiciliar, pensar como eu vou fazer essa atenção para essas populações. Bom, trazendo um segundo tópico aqui também, desse documento, que é incluir a atenção domiciliar no processo de trabalho, né? Então, esse planejamento e organização da equipe, ele traz o planejamento e organização da equipe para realizar a atenção domiciliar, gerenciamento da agenda. Então, como que é essa agenda? Acho que depois a enfermeira Silvia vai poder nos falar um pouco dessa realidade, como que ela gerencia essa agenda. Essa agenda, quando tem atenção domiciliar, ela não pode ter uma agenda extremamente fechada, ela tem que ser planejada, ela tem que ser prevista esse momento, e para todos os profissionais, né, porque todos os profissionais de uma equipe, de uma estratégia de saúde, ou uma OBS, enfim, elas compromete a equipe toda nesse processo da atenção. A organização de materiais de apoio, insumos, veículo, por exemplo, veículo, dia de chuva, como que eu faço? Não preciso de veículo, mas está chovendo, como que eu vou até o domicílio desse paciente, desse usuário? Os insumos, será que esse usuário, ele usa algum tipo de sonda? Será que eu tenho essa sonda, né, na unidade? Como que eu faço para adquirir? Então, são situações que envolvem todo
uma rede de atenção e até a intersetorialidade para além da nossa rede, né, para além da rede de atenção à saúde, mas sim essa rede intersetorial. Ferramentas de avaliação, um projeto terapêutico singular, esse projeto que estabelece o objetivo de cuidado, organizando um cronograma de visita e atendimento domiciliares. Para isso é importante que para cada caso seja observado toda a complexidade, não pensando somente na clínica, mas considerando o contexto do sujeito e da sua família como um todo. Então, por isso que o projeto terapêutico singular, ele é muito importante ser levado em consideração. Cuidado compartilhado e equipamentos de rede de atenção à saúde intersetorial, que eu acabei de falar para vocês, avaliação e adaptação da residência, situações de urgência ou imprevisto, quem que eu vou chamar na situação de urgência, aconteceu algo no final de semana, quais são essas organizações aí, né? E a transição do cuidado, que é um pouquinho o nosso foco hoje aqui, né? Então, são ações que devem assegurar coordenação e continuidade da assistência à saúde à medida que os usuários transitam entre diferentes profissionais, serviços de saúde, ambientes ou níveis de atendimento, de acordo com sua condição de saúde e necessidade do cuidado. Aqui também ele traz, o documento traz um outro quadro, que é um quadro para organizar a transição do cuidado. Então, a construção do plano de cuidado, ele descreve como é feita essa construção, a educação do usuário e do cuidador, ele também faz essa descrição. Enfim, ele vai levando em consideração todas essas possibilidades, então, de uma internação domiciliar, de um atendimento domiciliar. Então, a transição do cuidado entre o hospital e a equipe, né? Então, a gente falou que como que esse paciente, como que esse usuário sai do hospital e vai para a atenção primária, como que acontece esse processo? Então, é um conjunto de ações como a educação do usuário, o planejamento da alta estruturada, a reconciliação de medicamentos, quais medicamentos que ele usa, o que ele vai passar a usar, as visitas de acompanhamento ou chamadas telefônicas após a alta, são estratégias que oferecem apoio aos pacientes, facilitam a transferência de informações para os profissionais da APS e podem evitar as reinternações. Quando isso está sempre, está alinhado, existe essa interação, então, do hospital com a APS, o hospital já faz esse contato, e para a APS, nesse sentido, não pode, não deve ser nenhuma surpresa, porque se a estratégia, na estratégia de saúde, eu conheço meu território, eu sei quem são meus pacientes, quem são os meus usuários, então eu sei que esse usuário, ele está internado. Então, a estratégia, ela tem, a unidade de saúde, ela tem que já estar ciente dessa internação, e atenta à alta desse usuário, né? O hospital tem que comunicar essa área, essa alta desse usuário, para que a APS se prepare, então, para recebê-lo, fazer a primeira visita o mais rápido possível da vinda dele desse hospital. Porque isso acaba dando segurança para o paciente, ele se sente seguro, ele não se sente solto, para o familiar, para o cuidador que está lá com esse usuário. Também tem a transição do cuidado entre a equipe da APS e o hospital. Então, esse usuário está na estratégia de saúde e ele retorna para o hospital ou para outros exames, enfim. Independente da motivação de se tratar de situação de urgência ou eletiva, algumas informações devem ser fornecidas para um adequado encaminhamento. Lista de problemas, medicamentos e uso, informações motoras, mobilidade, cognitivas e outros aspectos relevantes do plano de cuidado. Por exemplo, em caso de cuidados paliativos, quais são as medidas a serem tomadas ou serem evitadas? Então, tanto o alinhamento de hospital com a unidade, quanto a unidade com a equipe do hospital. Isso precisa estar bastante amarrado, né? Um trabalho realmente feito em rede.
Então, tem a transição do cuidado entre serviço domiciliar, né, e a APS, então, as unidades. O momento de realizar a alta do serviço de atenção domiciliar para a APS deve ser compartilhado entre as equipes e o usuário, né? Uma visita compartilhada pode oferecer segurança ao usuário, cuidador e familiar e favorecer a formação de vínculo entre o usuário e profissionais, principalmente no caso em que os usuários não eram acompanhados pelas equipes da APS, né? Aquilo que eu falei antes, não deveria ser nenhuma surpresa, né? Quando se tem um território, se tem a cobertura, se tem essa equipe completa, porque isso também, né? Eu tenho uma equipe completa que eu consigo fazer essas visitas, então a unidade já teria que estar sabendo dessa situação desse usuário. E isso, também reforçando aquilo que eu falei anteriormente, vai trazer segurança para esse usuário, porque ele sai de uma equipe onde tem profissionais acompanhando ele, e aí ele entra com uma outra equipe. Se ele vê, enxerga, presencia essa transição de cuidado, esse, certamente, familiar, cuidador e usuários eles vão se sentir mais seguros com essa atenção. Bom, um terceiro tópico também que esse documento traz, eu vou dar uma corridinha, porque meu tempo aqui está acabando, são as situações frequentes na atenção domiciliar. Então, tem os cuidados paliativos, a comunicação em cuidados paliativos, o óbito domiciliar, que é sempre bastante, que traz bastante transtorno, normalmente as pessoas não sabem que fazem, onde ligam, o que vão fazer. Então, ele traz essa orientação sobre atestados e relatórios e riscos inerentes à assistência domiciliar, né? Então, os cuidados paliativos, né? Ele tem uma abordagem que promove a qualidade de vida do paciente e seus familiares que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida, por meio de prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce do tratamento, impecável da dor e outros sintomas, e problemas físicos, psíquicos, sociais e espirituais, né? Esse cuidado é o que ocorre na finitude, ou seja, o cuidado com esse usuário deve proporcionar um menor sofrimento, né? Ele está no fim, então ele tem que ser um cuidado com muita atenção, com muito humanização, né? E realmente se sentir acolhido. O cuidado paliativo deve ocorrer de maneira contínua a partir do diagnóstico e em paralelo ao tratamento modificador da doença. Então, no cuidado paliativo, a comunicação acontece de maneira verbal e não verbal, ela é muito importante. A empatia, ter empatia, a relação de empatia e respeito entre profissionais e família e o paciente, lembrando aqui que empatia não é só se colocar no lugar do outro, mas se colocar e fazer algo para que se mude essa realidade, e conversar. Muitas pessoas acabam isolando esse usuário, porque não quero falar sobre o diagnóstico, não quero falar sobre o prognóstico, não... Então, isola, e isso pode provocar uma depressão e o isolamento desse usuário. Então, é importante esse cuidador, essa família, estar presente, conversando com esse usuário. Aqui também traz um outro quadro que traz os riscos inerentes à atenção domiciliar. Então, quais os riscos que eu posso ter com esse usuário? Então, estar alerta para o risco por lesão, por pressão, risco de infecção, risco de broncoaspiração, risco de sangramento, e aí vai. É longo esse quadro, mas eu quis colocar aqui só para vocês terem uma noção do que esse documento traz, assim, o quão didático ele é. A questão do óbito, né, domiciliar, é aquilo que eu já falei um pouco. Então, ele traz prestar informações claras e objetivas, manutenção do cuidado básico e conforto, processo de luto, preparo para o óbito, quem que eu chamo, para quem que eu ligo, o que que eu faço.
Então, isso é importante, esse familiar, esse cuidador, ter ciência, no caso de cuidados paliativos, que o óbito, ele pode acontecer a qualquer momento. Então, é importante ter essas informações para direcionar essa família nesse momento, ou esse cuidador. Bom, outro tópico que eu também gostei muito foi o tópico do cuidado ao cuidador, que a gente sempre fala muito do usuário, fala muito do paciente, e muitas vezes esse cuidador não é visto. Então, se tem a visita domiciliar, se tem o cuidado das equipes, mas para o usuário, e esse cuidador, né, ele precisa ter um olhar também com muita atenção. O cuidado no domicílio é complexo, pois envolve lidar com pessoas com privação da mobilidade e autonomia, inseridas em um contexto familiar de vulnerabilidade com um cuidado individualizado, único e contextual, não definido apenas por patologia, grupo etário ou de risco. Então, as condições do cuidador, a equipe de APS pode auxiliar a família na identificação do cuidado, por meio de conversas, reuniões com os familiares, assim como no apoio e no cuidado ao cuidador. O cuidador deve ser avaliado, inicialmente, quanto aos sintomas psíquicos e físicos, e durante todo o seu acompanhamento para evitarmos que esse se torne sobrecarregado, né? É importante a gente olhar para esse cuidador. Depois a enfermeira Silvia pode nos relatar um pouco como que acontece esse processo na equipe onde ela trabalha, né? O que a gente pode fazer para esse cuidador? E se essa família tem condições de receber também esse usuário, né? Esse paciente, para ficar sobre os cuidados. Tem alguém que realmente pode prestar esse cuidado? Então, são reflexões e são pontos importantes para serem observados antes mesmo de se ter essa internação. Bom, aqui é o outro tópico, então, e o último, que fala, então, do monitoramento e avaliação na atenção domiciliar. Então, ele também traz uma avaliação clínica e gerencial, registro em saúde orientado para o problema. Então, ele trabalha com a SWAP, né, o subjetivo, objetivo, avaliação e plano de cuidado. E aqui temos também o sistema de informação e uso da avaliação para a tomada de decisão. Esse é um ponto que eu gostei, que a gente chama muita atenção, porque muitas vezes o sistema de informação, ele é deixado para segundo plano, ele não, ou se faz a informação, se faz a alimentação de um banco de dados, mas não se usa essa informação. Então, essa informação, ela é importante para esse planejamento, então, das ações e planejamento da atenção. E serve para essa avaliação, monitoramento e avaliação. Então, o documento aqui está a referência, que eu usei exclusivamente o documento, aqui está o link, né, do documento. Então, agradeço, sei que certamente a Diane estaria falando muito mais apropriada desse documento, mas tentei aqui retratar, acredito que consegui retratar esses tópicos principais, para a gente abrir, então, para uma discussão da nossa live de hoje. Vou descompartilhar aqui. E agora, então, eu vou abrir para a nossa convidada, né, a enfermeira Silvia. Silvia, eu te apresentei minimamente ali no nosso início. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho dessa tua trajetória, dessa tua experiência, para a gente começar, então, a discutir contigo e com todos os participantes que aqui estão, para enriquecer essa nossa discussão, essa nossa live de hoje. Bom, eu estou até meio nervosa, assim, que toda vez que entra alguém, eu vejo que é alguém que é conhecido, que é uma professora, que eu tive aula, tem os residentes, tem os colegas da ESP, eu estava bem tranquila até ontem, falando com a Vânia. Hoje,
se olhar esse monte de gente entrando, enfim. Mas, Silvia, isso que é bom, estamos em casa, estamos com pessoas conhecidas, verdade. E quem não são conhecidos vão estar conhecendo agora, né? Então, são pessoas, certamente, que estão aqui para enriquecer e para contribuir conosco aqui nessa noite. Verdade, fico até bem emocionada, assim, que pessoas que eu gosto tanto, que estão aqui, alguns professores, e mais uma vez agradecer o convite da Vânia, né, para estar participando, agradecer a Cláudia também por aceitar o convite da Vânia, a Sandra Ferreira também, que mandou os e-mails e a gente foi se conversando também, obrigado pelo convite mesmo. Bom, eu tinha pensado, bom, então vou me apresentar oficialmente, então meu nome é Silvia Rosária Torres, eu sou enfermeira, hoje estou na Estratégia de Saúde da Família Santa Helena, que fica na região da Lomba do Pinheiro, pertencente à Gerência Distrital Partenon Lomba. Estou nesta unidade há 3 anos, vai fazer 3 anos no próximo mês, mas eu tenho uma experiência de 13 anos de atenção básica, né? Então, sou formada pela Unicinos, com muito orgulho. Fiz especialização em saúde pública na URGS, também com muito orgulho, tem algumas professoras aí. E tenho também uma experiência durante a graduação de fazer estágios na vigilância, então tenho um amor pela saúde pública muito grande. Falando do documento, eu achei bem interessante, assim, a gente não tinha até então nenhum documento específico falando e aprimorando a questão da atenção domiciliar, né, que é um papel extremamente importante dentro da atenção básica, né, a gente, além da atenção básica fazer outros serviços, a atenção domiciliar também é um serviço extremamente identificado na atenção básica, né, a gente tem muitos pacientes que são domiciliados, né, são restritos ao domicílio ou são acamados mesmo. E temos também, em muitas regiões, inclusive na minha, a gente tem instituições de longa permanência, que a gente também faz acompanhamentos, né, também visita esses pacientes que ficam nesse tipo de serviço. Então, como diz o documento, né, a modalidade da atenção à saúde integrada à rede de atenção à saúde, ela prestada no domicílio, caracterizada por um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doenças, que nem a Vânia tinha falado, reabilitação, a questão da promoção da saúde, garantida essa continuidade do cuidado. A gente... acho que fala pouco até dentro do serviço da atenção primária sobre atendimento domiciliar, né? A gente, hoje, basicamente, atendimentos em consultório, enfim, na própria unidade, mas a gente tem uma gama bem significativa de pacientes, né? Pacientes, às vezes, que são pacientes crônicos, pacientes hipertensos, diabéticos, que não têm uma facilidade, não têm uma condição de se dirigir até a unidade. Então, a gente tem que prestar esse atendimento, né, no domicílio para esses usuários. Idosos também, a gente tem bastante idosos no serviço, né, que precisam desse atendimento. Muitos não têm condição de ir até a unidade. E hoje, nesse momento de pandemia, a gente ainda utiliza, mesmo estando na pandemia, a gente aí faz visitas domiciliares, com todos os cuidados, óbvio, né, com todos os cuidados de prevenção, enfim, que é o que a gente precisa, e a gente tem feito, não se estagnou essas visitas, né, a gente continua fazendo. Fora os acompanhamentos também, que a gente termina fazendo pelo telefone, né, hoje é uma outra ferramenta que a gente utiliza também para esses pacientes, né, os pacientes que são os pacientes domiciliados. A Vânia colocou ali, né, alguns slides falando sobre os atributos, né, que são os eixos estruturados para atenção domiciliar. Não sei, Vânia, não sei se a gente precisa recolocar a apresentação, acho que não, né?
Acho que não precisa. Tu tá sem áudio. Desculpa, a gente vai... eu acho que não, eu acho que a gente pode... Eu acho que a gente pode ir falando, se todos concordarem, a gente acho que já pode fazer uma retomada aqui da apresentação e a gente vai estar discutindo, então, alguns pontos de maior destaque, o que você destacou Sim. No teu cotidiano ali, pelo menos no teu cotidiano de trabalho, né? Uhum. Então, foram algumas coisas que a gente já foi observando e que eu acho que nos deixa bastante... curiosos, assim, para saber como que isso está acontecendo, principalmente aquilo que tu disseste, né, em tempos de pandemia, o que a atenção domiciliar, ela está se restringindo, né, nesse tempo, a Estratégia de Saúde da Família está restringindo visita, a gente sabe que tem várias unidades que tem restrição de visita, mas como que esse usuário, como que esse paciente que está lá, que exige cuidados, muitas vezes até diários, né, que precisa dessa equipe, que precisa do enfermeiro, dos técnicos, do agente comunitário, como que está se fazendo nesse tempo? Vocês estão indo até esse domicílio? Não estão fazendo esse cuidado, como você mesmo disse agora há pouco, né, usando o telefone também para fazer essa comunicação, que é importantíssimo, que eles não se sintam abandonados, né, não se sintam mais isolados do que nós todos já estamos, né, então, principalmente esse paciente que ele precisa de um cuidado mais próximo, permanente. Nesse momento de pandemia, a gente tem utilizado bastante a ferramenta do telefone, né, então, os nossos agentes também são de extrema importância em relação a isso. Como a gente tem uma organização, cada um tem uma lista dos seus pacientes que são domiciliados ou acamados, a gente faz esse monitoramento. Então, cada um deles é responsável pela sua região, pela sua microárea, e eles vão fazendo os contatos telefônicos, né, aqueles que a gente identifica que tem alguma situação mais importante, a gente está indo fazer as visitas domiciliares, né, a gente não deixou em momento algum de fazer as visitas, né, a gente tem, claro, vários cuidados, né, a gente vai com todos os cuidados de proteção, enfim, e a gente tenta não deixar os pacientes desassistidos, né? Então, hoje, a ferramenta importante que a gente tem é a questão do telefone, né? A gente liga, conversa com o familiar, vê qual é a situação, e identificando uma situação mais importante, a gente não exclui a visita, a gente vai e faz a visita. Silvia, a gente falou aqui também sobre esse planejamento, né, exige da unidade, exige da equipe um planejamento para fazer uma atenção. Eu não posso colocar na agenda do enfermeiro, dos médicos, dos demais profissionais, essa agenda cheia, essa agenda completa. Como que isso acontece com a tua experiência, na tua unidade? Bom, a gente se organiza, cada profissional de nível superior tem uma agenda específica, né, de um dia disponível para realizar as visitas domiciliares. Então, a gente tenta organizar essa agenda nos horários que a agenda está disponível para as visitas. Então, cada profissional tem um turno semanal que faz essas visitas. Então, a gente organiza conforme a região, e a gente se disponibiliza para fazer essas visitas semanais. Certo. Tem uma questão também que eu fiquei bastante, que eu conversei um pouquinho, falei um pouquinho aqui na minha apresentação, que a apresentação, que o documento traz, esse documento do Ministério, que foi escrito a várias mãos aí, que eu considero bastante relevante, e fico na dúvida o quanto isso é levado em consideração no território com as questões dos determinantes sociais. A gente falou aqui, muito se fala na atenção domiciliar, enquanto aquele paciente, aquele usuário que vem do hospital direto para
para o seu domicílio, né? Mas a gente tem que também, sabe que tem situações que não são essas, né? Mas que essa família ou esse usuário estão restritos de uma certa forma por questões, várias questões ainda, de novo, levando em consideração os determinantes sociais, e se isso vocês, né, ou na tua experiência, ou mesmo dentro da gerência, né, que a gente sabe, a gerência Nomba Partenon ali, se isso é levado em consideração, e se vocês têm algum caso desse, que foi feito essa assistência domiciliar, esse atendimento domiciliar. A gente faz uma busca, na realidade, em relação ao território, né? Se faz sempre uma territorialização. A gente tem uma organização de se fazer a territorialização, e daí dentro dessa territorialização a gente consegue identificar áreas mais vulneráveis, né, o que a gente tem de situações para pontuar. Outro fator importante é a identificação do agente de saúde, né? O agente, ele tem a sua área descrita, então, ele consegue também, a gente consegue captar muitos pacientes em relação ao contato ao olhar do agente também, né? Então, o agente faz a visita, ele identifica, ele conhece o território, então ele vai passando o que ele identificou para os profissionais, né, da saúde. E a gente, em cima dessas informações, a gente discute cada caso, a gente vê o que a gente pode fazer, como é que a gente se organiza para dar atenção para esse usuário, né? Então, a gente tem algumas maneiras que a gente consegue identificar em relação à vulnerabilidade, dificuldade de acesso, enfim, N coisas que são pacientes, muitas vezes, que não vêm do hospital, né? São pacientes que a gente identifica, que nem eu falei, pacientes, às vezes, pacientes crônicos, ou até em outras situações, mas que não vêm de um retorno hospitalar, que é do dia a dia, que são pessoas que têm a sua vulnerabilidade, que a gente consegue captar dessa forma. Isso. Muito bem. Lembrando aqui, eu estou acompanhando o chat aqui e vários comentários, né, bem importante, e depois acho que a gente pode fazer uma retomada dos comentários que estão aqui e para trazer para discussão também. Como essa equipe, né, a composição dessas equipes, né. Na questão da transição do cuidado, que eu ressaltei um pouco mais nesse tópico, das equipes, né, da EMAD, EMAP, vocês têm, como que é essa relação de vocês com essas equipes? Isso acontece, essa transição, essa transferência do cuidado de uma equipe para a unidade, e também do hospital, quando esse paciente ele vem do hospital para o seu domicílio, como que é feita a comunicação do hospital com a estratégia de saúde, né? Existe a referência, contra-referência, ou seja, outro nome, que tem uma polêmica aí com referência e contra-referência, então... Sim. Como que isso, essa organização, porque isso é aquilo que nós estávamos falando, é extremamente importante para que esse paciente, para que esse usuário sinta-se seguro de que ele está indo para o seu domicílio, mas tendo cuidado de alguém, tendo o olhar de alguém, alguém se apropriou desse diagnóstico, se apropriou das suas medicações, se apropriou do cuidado. Então, esse é um gap que a gente encontra muitas vezes, que é a questão dessa referenciamento, né, dessa continuidade, para que a gente mantenha a integralidade desse cuidado. Infelizmente, a gente não tem, assim, muito a questão da referência e contra-referência, como a gente fala, né, entre hospital e unidade básica, né. Às vezes a gente referencia o usuário por um serviço hospitalar e às vezes a gente não tem retorno. Hoje, o que a gente tem um retorno muito bom é a atenção domiciliar, essa mais específica que hoje, aqui em Porto Alegre, pelo menos, nós chamamos de melhor em casa. Isso, o retorno é fantástico. A gente, quando recebe o paciente que vem de uma alta hospitalar, né,
e que ele é referenciado pelo próprio hospital, porque tem muitos hospitais que não referenciam para o programa, né, para o Melhor em Casa. E o próprio hospital, ele pode fazer essa referência, né? Antes da alta do paciente, ele pode já referenciar esse paciente para o Melhor em Casa. E daí o Melhor em Casa faz os acompanhamentos, e quando esse paciente vir a ter alta do programa, o programa vem até a unidade, os profissionais vêm e conversam com a gente, né? Passam o caso, né, como a gente diz. Uhum. Então, eles informam o que foi feito com aquele paciente, qual foi o acompanhamento, o que a gente, na atenção básica, vai precisar de fazer algum olhar diferenciado, enfim, quando ele dá alta do serviço do Melhor em Casa. A maioria das vezes, o paciente que vem do hospital e que não tem essa referência do Melhor em Casa é o familiar ou então o agente de saúde que ficou sabendo que esse usuário veio para casa, e daí a gente, com essa informação, a gente se organiza para fazer a visita domiciliar, né, para fazer a avaliação, ele pós-alta hospitalar. E daí a gente se baseia em relação à nota de alta, né, quando ele tem o paciente que é oriundo do hospital, né, então a gente sempre pede para o familiar a nota de alta, e daí em cima dessa nota de alta a gente planeja, né, junto com a família e com aquilo que a gente identificou na visita, o plano de tratamento, o plano de acompanhamento desse usuário, né, na atenção domiciliar. Lá na unidade a gente tem uma lista dos pacientes, né, com o nome de todos, e também aqueles que precisam retirar algum material, né. No documento também fala em relação a insumos, né, e materiais que os usuários podem vir, então isso tudo a gente coloca dentro do plano de trabalho também, né, o plano de cuidado também entra, se por acaso o paciente precisa de cuidados com uma úlcera de pressão, enfim, ou qualquer outra, alguma sonda, ou qualquer outro material, a gente identifica o que precisa e a gente faz uma lista, já planeja, deixa tudo organizadinho, para que os familiares possam vir na unidade para buscar os materiais, né? Uhum. Aqui eu estou olhando, a Sandra coloca que aqui no GHC Porto Alegre há uma excelente comunicação entre o PAD, Programa de Assistência Domiciliar, e as 12 unidades do GHC. A transmissão do cuidado é excelente, mas nesse momento de pandemia, o serviço PAD-GHC vem mantendo a maioria dos atendimentos no domicílio, porque as 12 unidades de APS estão focadas na questão da Covid-19 e monitoramento domiciliar nos casos positivos por telemonitoramento. Acho que é um pouquinho, se relata, né, essa forma bastante prestativa da IMAD, PAD, tem vários nomes aí para atenção domiciliar, né, e o GHC realmente, né, talvez por ser também, o que não justifica, né, mas assim, um número de unidades limitadas, 12, né, e ela tem o grupo, né, sim, assim, a gente termina, isso que facilita um pouco, né, tem um contato um pouquinho mais próximo, né, as outras unidades, elas abrangem vários locais de hospitais, né, abrangem todos os outros hospitais, inclusive o Conceição, né, então, acho que isso também dificulta um pouco, né, porque como abre um leque muito grande, fica um pouco mais difícil a comunicação, né, eu até entendo que não deve ser muito fácil, né, para conseguir se organizar, né, difícil também para cada hospital ter um serviço específico, enfim, ainda acho que é uma coisa interessante de um futuro, né, ter essa possibilidade, de repente, né, ter uma troca mais significativa entre o serviço hospitalar e a atenção primária, né, a gente sente isso, porque muitos pacientes têm essa questão, né, de receber uma alta do hospital, ou ter que ir para um atendimento no hospital, né, a gente também referencia muitas vezes o usuário por uma situação que a gente não consegue dar conta, não tem como demandar dentro da atenção primária, né, então a gente faz todo um encaminhamento, que é a referência, né, então tem também essa possibilidade, né, seria interessante
de se pensar uma maneira de ter essa troca também, né? O José Cláudio coloca que só tem 3 PADs em Porto Alegre, né? Ele fica indignado, né? Olha que absurdo. A Sandra aqui tá fazendo uma colocação que o PAD GHC atende várias unidades do município de Porto Alegre, na Zona Norte. Eu acabei falando que tinha 12 ali escrita, por isso que eu acabei falando em 12. E faz a transição do paciente que internaram no hospital, GHC Nossa Senhora, né? Independente do território. Aí o José Cláudio elogia o PAD do GHC, que é excelente, conheço de perto. Ele tem uma tradição bem importante aí. Silvia, logo a gente vai abrir para os demais, mas ainda aqui eu queria ver contigo um outro fato que eu fiquei bem, que a gente acabou ressaltando aqui, que é a comunicação e que é o cuidado com esse cuidador. Muitas vezes a gente tem aquele foco, aquele olhar para o paciente, para o usuário, mas quem cuida desse cuidador, né? Quem é esse? Que ele também precisa ter um olhar muito atento, muito... além das orientações que a gente tem que fazer, mas eu também tenho que monitorar esse cuidador, quem é que está cuidando, como que esse paciente está evoluindo, e o estresse que dá, né, é cansativo, cuidar de uma pessoa acamada, que precisa de cuidados mais intensos. Então, e também fazer esse contrato, porque muitas vezes a gente fala dessa nossa responsabilidade, mas o paciente, a família, tem que ter a responsabilidade também, né, da corresponsabilização, né, então, tanto o paciente, quanto a equipe, quanto o familiar, a família, o cuidador, tem que ser corresponsável. Então, esse contrato, um pouco, o documento, né, fala um pouquinho, da gente fazer esse alinhamento, então, com esse cuidador, né, também. E eu gostaria de saber de ti, depois tem mais coisa aqui no chat, que daqui a pouco eu vou ler também, mas como que vocês, já chegou situações que vocês não têm cuidador, que não têm condições, como é que é essa vivência, essa tua experiência? Na realidade, toda vez que se faz uma visita, né, a gente, além de olhar o usuário, a gente olha quem cuida dele também, né? Então, ver se ele está sendo bem cuidado, se a pessoa que está cuidando dele tem condições, né, de organização, de responsabilização, e também olha esse cuidador de uma forma diferente, né? Sempre pergunta, né? Como é que tá? Como é que está sendo? Né? Não simplesmente vai ali, olha o usuário, aquele que está na lista, né, dos restritos ou dos acamados, né? Então, a gente sempre tem um olhar pensando no cuidador também. A maioria das vezes, o cuidador é um familiar, né? É a pessoa mais próxima, enfim. E aqueles que, por um acaso, não tem algum familiar perto, tem um cuidador, né? Então, muitas vezes também é um cuidador conhecido, né? Não é às vezes, é uma pessoa que conhece, que vai ali e cuida, né? Então, a gente sempre tenta perguntar como é que essa pessoa se sente, como é que está a sobrecarga. Eu acho que tem que pensar dessa forma, né? E assim, dependendo do que a pessoa te responde, tu vai começando a te organizar para ver o que tu tá identificando dela, né? Se ela tá estressada, se ela tá cansada, se ela tá sobrecarregada, né? Se ela entende qual é o papel do cuidador dentro do contexto, né? E que o cuidador também precisa estar em boas condições para conseguir cuidar, né? Então, tem tudo isso, né? Até um dia eu tive uma experiência em relação a isso, uma familiar que cuida da família e que ela vai sempre para solicitar questões para os familiares e para ela nunca, né?
E daí eu perguntei, né, mas e para ti, tu tá bem, tu tá tomando as tuas medicações, tu tá te cuidando, tu tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, né? E daí a pessoa começa, né? Daí ela começa a se soltar e a dizer, né? Então, às vezes é isso que a gente precisa, né? Às vezes uma conversa, uma palavra, a pessoa já começa, né? E daí tu já identifica, não, olha, ela já não tá numa situação muito legal. Vamos olhar ela também de uma forma diferente. Né? Então, acho que isso é uma questão importante também, né? O Elson, ele faz aqui, gostaria de ouvir comentários sobre se há alguma especificidade no tocante ao processo formativo na atenção domiciliar APS. Eu acho que, Elson, excelente, né, questão, excelente pergunta, enfim, que acho que a gente pode abrir, né, Silvia, agora, para quem quiser colocar alguma coisa e até nos ajudar nesse questionamento do Elson aqui, que ele acaba de nos fazer. A Sheila Maia, então, coloca que com esse aumento de expectativa de vida e das condições crônicas, em especial a neoplasia, as demandas pela assistência no ambiente domiciliar aumentam, diante de todo... Ai, agora sumiu. Diante de todo o escopo das equipes da APS, é um grande desafio planejar o cuidado no âmbito domiciliário. Realmente, né, a gente tem que olhar que a expectativa de vida está aumentando e a gente tem um aumento dessa população. Não, e é interessante o documento, porque ele também especifica algumas coisas em relação a isso, né? Essa questão do aumento... da idade, da qualidade de vida, que as pessoas, né, estão vivendo mais, e até os cuidados em relação aos cuidados paliativos, exemplificando a questão de um paciente em situação de câncer, né, hoje a gente tem mais opções, mais alternativas, então se consegue prolongar um pouco mais, né, e muitas vezes se prolonga também com uma boa qualidade de vida, né. E o documento, ele vem com várias escalas, várias tabelas. Propositivo, né? Bastante propositivas, e para a gente pensar também em conseguir se organizar. Porque antes, acho que falando meio para o colega em relação a alguma especialização, né? A gente não tinha um documento específico em relação à atenção domiciliar, né? Então, esse documento é um norteador, eu acho, né, que a gente não tinha, a gente se organizava mais ou menos da maneira que a gente vai experienciando, assim, né, entre os colegas, enfim, entre os serviços, e não tinha nada muito, muito específico, e o documento traz pontos bem importantes que a gente consegue se guiar, assim, né, até para conseguir organizar, de repente alguém que não consegue muito organizar a questão das visitas, enfim. Acho que é um documento bem legal e vai trazer acrescentar bastante coisa boa, assim, dentro do serviço. Com certeza. A Maria Cristina, então, coloca, em relação às pessoas idosas, ainda é necessário qualificação de muitos profissionais para o atendimento. Então, a Sandra Ferreira coloca que antes da pandemia, nossas unidades de GHC tinham grupos de cuidadores para dar apoio e ensinar cuidados, também pensando em questão da ergonomia, nutrição, redução de estresse e tentando estabelecer uma rede de apoio além do cuidador ou de pessoas que possam apoiar o cuidador. Mas, nesse momento, todas essas atividades não estão acontecendo. O apoio tem sido dado por atendimento remoto. O José Cláudio coloca que o cuidador tinha que ser uma profissão regularizada. Só quem precisou do trabalho desse profissional sabe o quão oneroso é pagar esse importante trabalho, né? A Marinês, claro, Marinês, por favor, acho que a gente está aberto, gente, né? Eu cansei de ler o chat aqui, por favor, agora vamos tornar mais... vamos conversar mesmo, né? Que essa é a proposta. Parabéns pelas mediações, Prof. Vânia e Silvia. Obrigada. Muito bom te ouvir, né? E te dizer, assim, que o professor gosta muito de aprender com o enfermeiro da prática, né, e meus colegas que estão aqui hão de confirmar também.
Bom, eu acho que a minha experiência, assim, na parte da docência, e falando da área da saúde do idoso, na qual eu atuo e tenho formação no mestrado e doutorado, na docência, atuando há 10, 11 anos na disciplina, eu sempre tive esse olhar para o cuidador, né? E procurei muito trabalhar com a equipe, principalmente com os agentes comunitários, onde eu atuo na atenção primária. Porque, claro, isso é da minha percepção de quem estuda, como a Prof. Maria Cristina coloca ali, precisamos de formação para a área do envelhecimento. Então, eu consigo ter essa visão que eu não posso chegar lá na residência, né, daquele idoso acamado, com demência, e não olhar para aquele cuidador, né, que talvez seja da mesma faixa etária daquele idoso, que é hipertenso, que é diabético, que tem inúmeras outras patologias, que está sobrecarregado, né, emocionalmente, e que, obviamente, se ele não for cuidado também pela atenção primária, o cuidado do idoso não vai ser qualificado. Então, o idoso e o cuidador, eles são um ser único, eu diria assim, talvez até exagerando, mas que eles precisam ser olhados pela equipe, e aqui falando da parte da enfermagem mesmo, no momento da visita, no momento da consulta de enfermagem, no momento do plano de cuidado, tá? Porque não tenho como planejar o cuidado somente para o idoso e deixar aquele cuidador. A própria literatura traz ali, o cuidador de idoso é quem? É o familiar, na maioria das vezes, o cônjuge, né, que ele já apresenta uma idade elevada, então é um idoso mais jovem cuidando de um idoso mais velho com patologias, que ele está sobrecarregado emocionalmente, financeiramente às vezes, né, fisicamente, e todas as sobrecargas, e que isso vai gerar lá no cuidado, muitas vezes levar a violência para o idoso, porque ele vai estar sobrecarregado cuidando. Eu aplico até a escala de sobrecarga do cuidador, quando eu faço visita e faço avaliação multidimensional do idoso, né, porque eu tenho que ter isso. Mas, claro, né, eu trago essa visão da minha formação e da docência. E, Silvia, lá na atenção primária, né, no cotidiano, talvez a gente precise trabalhar com essa parte de educação permanente que a Prof. Cris tanto fala, e qualificar esses processos. Então, eu acho que esse instrumento aí, né, e que tem a Diane nessa elaboração, conhecendo ela é do meu grupo de pesquisa da URGS, isso é uma vitória para nós. Ter também a parte do cuidador, que a gente batalha tanto lá. Né, e o próximo passo é ele fazer parte das políticas públicas. A gente está num cenário de envelhecimento e a figura do cuidador de idoso é fundamental, como profissão, como cuidador informal, e precisa ser cuidado por nós, né, Silvia, também. Sim, não, com certeza, e a gente até, quando estava discutindo o documento antes, eu e a Vânia, a gente falou isso, né, que é importante esse detalhe em relação ao cuidador, né, e o que tu falou agora é super importante, exatamente, a maioria dos cuidadores são pessoas idosas, né, e que estão ali também sobrecarregados. Acho que se precisa ter mais qualificação também, concordo contigo, acho que a gente precisa olhar essa questão da longevidade, né, com um olhar diferenciado para os profissionais. Acho que a gente tem que começar a ter qualificações em relação a isso dentro da atenção básica também. A gente tem que lutar nessa questão, acho bem importante. Obrigada por ter contribuído com a gente. Sandra, queria falar, Sandra? Isso, pode falar.
Tá bem. Boa noite a todos. Silvia, obrigada pela tua presença, obrigada a presença de todos. Olha, 48 pessoas passaram por aqui hoje, isso é muito bom, quer dizer que esse tema realmente precisa ser repensado, ser trabalhado. Eu vou falar uma coisa que é bastante polêmica, né, assim, que talvez seja até questão de uma outra live, né, mas eu acho que a gente não poderia deixar de comentar também que o grande problema do cuidador é se tornar, como o pessoal colocou ali, um profissional, profissionalizar o cuidador, tem questões legais com o nosso conselho profissional, né, com o COFEM, com o COREM, com o sistema COFEM-COREM, que o medo dos profissionais do sistema COFEM-COREM é criar uma nova categoria. De atendente, ou de pessoas que assumem funções do enfermeiro, do técnico, né, e que as formações de cuidadores ensinem práticas de enfermagem para profissionais que não são profissionais de enfermagem. Então, a gente tem um contexto, assim, muito delicado e a gente tem um limite muito sutil, né? Então, assim, bom, um cuidador tem que saber medir a pressão arterial. Bom, se o aparelho é eletrônico e que qualquer pessoa pode ter em casa, sim, ele tem que saber usar um aparelho eletrônico de medir a PA e saber medir a PA da pessoa que ele cuida, até a sua própria, né? A gente tem muitos pacientes que não são dependentes e tem um aparelho, né, eletrônico de medir pressão no seu domicílio para controlar melhor a pressão arterial. Esse é só um exemplo de uma prática que existe dentro da enfermagem, essas questões sobre até onde vai o papel do cuidador, né, e qual seria o papel do enfermeiro, do técnico, né, da equipe, se uma pessoa passa a assumir determinados papéis que seriam do profissional de enfermagem. A gente sabe também que, na prática, a gente que está lá na linha de frente, sabe que, por exemplo, as pessoas que saem de internação por questões cirúrgicas, cirurgias limpas, enfim, a gente ensina as pessoas a fazer o curativo depois do banho, porque a gente não está lá depois do banho. Desculpe. É verdade. Ai. A gente não está lá depois do banho. Desculpe, o telefone tocou bem na hora aqui. Mas, enfim. Então, assim, eu acho que a gente precisa começar, dentro da enfermagem, discutir essa questão, sabe? Discutir essa questão e poder pensar dentro das políticas públicas e dentro dos marcos legais da nossa profissão, o que é papel de um, o que é papel do outro. Porque mesmo não oficializando em função disso, a gente sabe que na prática isso está acontecendo. E isso pode acontecer de uma forma mais qualificada. Esse comentário que eu queria colocar. Muito bem colocado, Sandra. Acho que tens toda a razão. Obrigada, Sandra, pela tua colocação. Tem aqui alguém, deixa eu ver quem é, a Elaine, gostaria de falar. Elaine, pode? Elaine Tume. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom, Elaine? Tudo bem, tudo bom. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Eu abri a minha câmera, não sei qual é. Desculpa, eu entrei agora há pouco para participar da live. Prazer em conhecer, Prof. Elaine, porque só lhe conhecia de nome da área, tá? Fiquei uma semana na UFPEL e não lhe conheci. Agora estou lhe conhecendo agora. Muito prazer. Eu quero parabenizar vocês por essa live, pela iniciativa de estarem conversando esse tema que é tão importante, né, para a nossa prática da enfermagem no cuidado das pessoas, principalmente da nossa população idosa. Então, eu não pude, eu estava com outro compromisso antes, mas eu disse, não vou poder perder, nem que sejam os últimos 30 minutos, que eu acho que essa é uma conversa muito interessante. Mas é um prazer estar aqui, é um prazer conhecê-las também, e pena que a gente não teve a oportunidade de encontrar.
Eu só queria fazer algumas considerações em relação ao tema, né, que foi a minha tese de doutoramento, e que lá em 2008, quando eu fiz meu doutorado, havia essa pergunta se realmente a atenção da saúde da família ela estava tendo melhor desempenho em relação à possibilidade de cuidado no domicílio, se comparado com as equipes tradicionais. Então, apesar de ser uma coisa parecia assim um tema lógico que a saúde da família é melhor, mas o quanto é melhor, né? Então, aqui para contribuir com vocês, na época, né, há 12 anos atrás, eu fiz esse estudo lá em Bagé, e a gente viu, né, que a importância da atenção primária no cuidado à população idosa. E como Bagé era, na época, o município gaúcho com mais de 100 mil habitantes, que tinha 52% de estratégia da saúde da família, foi possível que nós comparássemos o cuidado desses idosos com os idosos das áreas cobertas pela atenção tradicional e que moravam em melhores condições socioeconômicas e de cuidado. Então, o que a gente observou? Que isso tudo que vocês estão conversando sobre a necessidade, mais do que premente, de fortalecimento da enfermagem no cuidado no domicílio, na atenção domiciliar, ela é um tema, né, relevante. Poucas universidades colocam isso dentro dos seus currículos, né? Ainda estamos muito voltados para a área materno-infantil, né? E a gente precisa começar a olhar para isso. Então, fala em adulto, mas o idoso ele é diferente do adulto, né? Até os 60 anos. Ele traz não só as questões que carregam tudo aquilo que é a história de vida dele, né, que se materializa nas exposições que ele teve ao longo da vida e que nesse momento se expressam numa carga elevada de doenças, ele também tem arranjos familiares bastante interessantes e peculiares. E principalmente daqui para frente nós vamos observar uma outra característica em termos de arranjos familiares na terceira idade. Não é mais aquela família numerosa, com muitos de filhos, que esses idosos ainda têm, né? Ainda tem mais filhos, tem mais netos, tem essa conformação familiar bastante tradicional, e a gente vai partir a partir de agora para outros rearranjos. E aí entra essa questão do cuidado formal e informal, que eu acho que é muito bem colocado na questão de necessidade de profissionalização do cuidador. Só que até onde a gente vai, o cuidado familiar, e lá em Bagé foi possível observar, né, que lógico, isso que vocês já disseram, realmente, a família, dentro da família, a questão da mulher ou filha, né? Quando tem filha, senão a nora, porque ele está muito relacionado com o gênero, né? Feminino, o cuidado. E aí, esse estudo que eu fiz em 2008, ele acabou sendo feito novamente em 2016, 2017, e uma aluna minha foi olhar para o cuidador familiar daquelas pessoas que tinham alguma característica de déficit cognitivo. E aí uma das perguntas era o seguinte: quando a senhora acompanha a pessoa na unidade básica, eles lhe perguntam como está a sua saúde? E pasmem, né? Não pergunta. Ninguém pergunta. Não. Aí olha para o paciente, né? O que chamam de paciente, né? Olham para o idoso, mas não olham para o cuidador. E é uma ótima oportunidade, né, na atenção primária que nós perdemos para olhar para o cuidador também por todas essas questões que vocês colocaram agora, porque ele também tem praticamente a mesma idade, muitas vezes, ele também tem uma carga de doenças crônicas, e ele tem a questão emocional da carga do cuidado, que carrega, né, uma baita responsabilidade e que se expressa muitas vezes em um esgotamento físico e mental. Então, eram essas as contribuições, de dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, de estar participando, e mais uma vez, parabéns pela organização, tá bom? Obrigada. Obrigada, Elaine.
Tô recebendo aqui pelo WhatsApp umas cutucadas que eu preciso finalizar a live. Tá Mas, bem. assim, eu acho que tem a Ivânia, eu acho que dá tempo da Ivânia, ela gostaria de se inscrever também, e aí a gente encerra com essa última colocação, então. Embora eu acho que teríamos que fazer uma outra dessa, Mais porque longa. tem bastante coisa para a gente discutir ainda, que nós não conseguimos contemplar tudo. Ivânia? Quase me achará. Não, eu vou falar sim, porque eu recém saí do banho, tô com a toalha na cabeça. Eu não sei, eu vi agora sem querer a divulgação, então, da live de vocês. Que pena que eu não vi antes, mas eu fiquei feliz em ver que tá gravado, né? E com certeza eu vou assistir, porque é o tema do meu TCC, então, desse ano. Eu sou graduanda ainda de enfermagem e tô na fase de coleta de dados. Então, vai agregar muito eu assistir a live de vocês, que é um tema, né, que não é muito discutido, como vocês vêm falando. Parece meio novo, apesar de não ser novo. Então, e muito importante, né? Mas só para deixar registrado mesmo que fiquei bem feliz com essa live. Ok, Vânia, que bom que a contribuição que a gente tem em profissionais acadêmicos, isso é excelente, né? Muito bom mesmo, né? Gostaria, então, essa live, conforme você falou, Ivânia, está gravada, está sendo gravada e ficará disponível depois no YouTube, tá? Então, quem quiser, dá para se apropriar um pouquinho, quem perdeu alguma coisa. Essa e as demais também, né? Todas estão gravadas, ficam gravadas no YouTube, dá para acessar. Eu queria aqui, então, ir encerrando já, e agradecer a Silvia pela tua disponibilidade, Silvia, por estar aqui conosco, para enriquecer essa discussão, foi uma contribuição imensa, muito, muito obrigada, Silvia. Gostaria de agradecer a todos e a todas que estão aqui presentes, que ficaram conosco nessa segunda-feira, noite já agora, e pelos comentários, pena que a gente não conseguiu falar de todos que estão no chat, algumas questões ainda ficaram, do Elson a gente não conseguiu responder tudo ainda, né, Elson, mas eu acho que a gente pode fazer uma próxima, né, também promover uma próxima live para a gente discutir o tema que ele dá, ele capilariza, eu digo que esse tema ele acaba capilarizando, a gente foi para o idoso, a gente foi para vários situações dos determinantes, né, então é um tema que a gente tem bastante o que discutir. As questões que a Sandra colocou também, da questão da profissionalização, é extremamente importante, Sandra, né, a tua colocação, que a gente tem que estar muito atento para isso mesmo. Então, só deixou, a gente começa a discutir, mas a gente não esgota, aliás, é difícil esgotar. O José Cláudio também colocou várias questões, principalmente das equipes que estão, dos NASFs, que estão terminando, né, que não estão tendo NASF, da multidisciplinaridade do fisioterapeuta, a presença dos fisioterapeutas na atenção domiciliar. Então, vieram questões, assim, excelentes. Então, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que estiveram conosco nessa noite. O meu muito obrigada. E segunda-feira temos outra live. E reforço o convite que eu fiz inicialmente, que é associar-se à ABEM, quem não é sócio ainda, e quem é da atenção primária. Então, a gente tem o DAPS, Departamento de Atenção Primária, que vocês podem estar se integrando no DAP. Silvia, fala. Queria também agradecer aqui, né, mais uma vez pelo convite. Foi muito bom o tema mesmo. Interessante ouvir várias participações, várias contribuições importantes. Bem como a Elaine falou, é um tema antigo, mas que fica sempre ali, acho que meio escondidinho, né? E a gente antigo mais presente, né? Isso, antigo mais presente, e a gente termina deixando ele meio de cantinho ali, né? Não vai falando, acho que a atenção primária, ela está muito inserida nessa atenção domiciliar, né? A estratégia de saúde da família, principalmente. A atenção básica é
acho que está num dos pontos prioritários para a questão de atendimento domiciliar. Quero agradecer também, mais uma vez, pelo convite de todo mundo, da Cláudia, Teu, Vânia, agradecer a participação de todos, fiquei muito feliz, tem várias pessoas conhecidas, meus colegas de trabalho, meus residentes, obrigada. Nossos residentes. Sim, meus residentes estão aí, os colegas da residência também, então fiquei muito feliz mesmo de ter várias pessoas e que todo mundo possa participar de outras, e acho que esse assunto é um assunto importante, a gente pode abrir um leque gigantesco, né, que a Elaine falou da importância do idoso, mas a gente também tem muitos domiciliados que não são idosos, né, tem muitas pessoas que são jovens também, e também tem condições que precisam de atenção no domicílio, e acho, mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos e pelo convite. Eu que agradeço. E agradeço a todos que participaram do Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul. Isso, isso do também, Paraná muito legal. Aqui. Isso, muito legal, tem gente de fora, então, fiquei bem feliz também. Muito obrigada pela presença de todos. Acho que, Cláudia, podemos encerrar a gravação, encerrando, então, essa live de hoje. Agradecendo a todos e desejando uma excelente semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.